Boa noite, amigos. Eu recebo hoje uma amiga muito querida, Marília Reis. Governadora ou senadora, Marília? Governadora, João. Governadora. Por que é que você não quis ser senadora? Porque você seria indicado pela Frente Popular e tinha uma eleição garantida. Veja, João, primeiro que eu não estou na política buscando simplesmente cargo, né? Eu acho que a gente... 8 anos, né? Senado é 8 anos, né? Pois é, mas eu acho que a gente não está na política só para isso, né? Para buscar facilidade, para buscar fazer qualquer tipo de acordo por causa de um cargo. E principalmente como se deu, né? Toda essa discussão que foi bastante desgastante e que para haver uma adesão a um projeto que eu sou opositora há 8 anos, teria que haver uma transição, uma mudança de conduta, uma mudança de diretriz, até de gestão, para que a gente pudesse concordar com o que está acontecendo. E na prática não é isso que acontece. O que a gente vê que o PSB faz é de ter um projeto que simplesmente quer o poder pelo poder. Não tem mais um projeto para a sociedade, um projeto para Pernambuco. Então eu não podia chegar e simplesmente porque era uma eleição teoricamente tranquila, né, que eu vinha liderando as pesquisas, estaria ao lado da máquina e simplesmente por isso eu aceitar estar ali naquele espaço, contrariando o que eu acredito. Eu não estou na política para isso, eu acho que eu sou muito nova para estar nesse tipo de jogo, sabe? E espero nunca, em idade nenhuma, entrar nele. Ô Marília, foi importante para você, para a sua carreira política, esse período na Câmara dos Deputados? Inclusive você fez parte da mesa diretora? Fez não, faz, né? É importantíssimo, João, sem dúvida. Eu amadureci muitos anos em 4. E a gente consegue ter uma visão de Brasil diferente, consegue se articular de maneira diferente, a gente consegue fazer conversas com opositores, com aliados, fazer as composições necessárias, tendo em vista o bem-estar das pessoas, não é? Em geral. A gente, eu mesma, agora recentemente, a gente conseguiu aprovar o projeto de distribuição de absorventes, que é de minha autoria, e que vai beneficiar no Brasil todo mais de 6 milhões de mulheres e meninas, e foi aprovado por unanimidade. Foi uma articulação que a gente fez que buscou unir a Câmara no momento que o Brasil está tão desunido, não é, em torno de uma causa. Eu acho que isso é o mais importante. E na mesa diretora também, a gente vê que pouquíssimas mulheres ocuparam esses espaços. Aqui em Pernambuco, por exemplo, somente 4 mulheres conseguiram se eleger deputadas federais. E dessas 4, nenhuma tinha conseguido ir para a mesa diretora antes de mim. E lá na Câmara é muito difícil uma mulher ser indicada para estar na mesa diretora. É um processo interno, não é? Uma eleição interna. Normalmente os partidos indicam seus candidatos e quando há divergências dentro do próprio partido, há candidatos daquele partido que disputam a vaga. E a maioria das mulheres que compuseram a mesa diretora, as poucas mulheres que conseguiram estar na mesa diretora, normalmente eram eleitas assim, na divergência, buscando votos dos outros deputados. E foi assim que a gente conseguiu chegar à mesa também. E eu acho que fruto dessa articulação de alguns anos já que a gente tem feito junto a outros colegas deputados. E isso nos dá uma visão de administração pública, uma visão de país, uma visão do que é o governo federal, do que é o parlamento, de como a gente tem que fazer para buscar recursos. Então, sem dúvida, foi importantíssimo para a minha vida, tanto como pessoa quanto como política, estar ali naquele espaço. Ô Marília, estão lhe chamando Leoa do Norte. Por quê? Você é torcedora do esporte? Também sou torcedora do esporte. Leoa do Norte, né? Eu acho que é por causa das atitudes a coisa que... de Leão de Pernambuco, né? Você é a Leoa do Norte. E por que é que você trocou o PT pelo Cidadania? Não, Solidariedade, né? Por que é que você trocou? Veja, João, foi um processo de muito desgaste. Quando eu saí do PSB para o PT, foi por divergências ideológicas. Eu não enxergava mais no PSB o partido que era antes, que era o partido conduzido por Arraes, com as diretrizes que ele pregava, né? As diretrizes da esquerda, de combate à justiça social. Foi numa época em que a injustiça social, desculpa, foi numa época em que o PSB mudou de lado, resumindo. E então foi algo muito tranquilo para mim, apesar de ser o partido em que, né, meu avô refundou, mas foi muito tranquilo. A saída do PT, não.
porque ideologicamente eu compartilho dos mesmos ideais que o partido. Eu acredito que o presidente Lula é a melhor opção para governar o país, para resgatar o Brasil como a gente precisa fazer. Mas houve esses conflitos locais, né, tanto internos quanto externos, que terminaram me levando a tomar essa decisão. O Solidariedade é um partido que vai estar na coligação nacional do PT, vai estar formalmente apoiando o presidente Lula em todo o Brasil. Foi o primeiro partido a declarar isso e aqui vai estar sob o meu comando. Então, a gente tem uma segurança de se apresentar uma candidatura às pessoas de Pernambuco e as pessoas do Estado saberem que a gente não vai estar arriscado a, lá na frente, ser retirada por algum acordo. Então, isso é importante, porque a gente precisava dar essa credibilidade para as pessoas. Durante todos esses anos que eu fui deputada, para todo lugar onde eu ia, olha que eu ando muito no Estado, só enquanto eu estava gestante, eu fui a mais de 50 municípios. E para todo lugar onde eu ia, sempre perguntavam: sim, Marília, mas você vai ser candidata e o partido vai deixar? E fulano, e Beltrano. Então, isso gera nas pessoas uma frustração de expectativa. Eu não podia fazer isso com os pernambucanos. Então, o Solidariedade nos oferece essa identidade nacional com o projeto que a gente defende de país hoje e também a segurança de que a gente consegue estar candidata até o fim e corresponder às expectativas das pessoas. Olha, a agenda de candidato é cheia. Como é administrar isso com duas menininhas para criar? Não é fácil, né? A gente que é mulher, sem dúvida, disputa em condição de desigualdade com os homens. Eu costumo sempre dizer que os homens muitas vezes tiram aí uma tarde por semana para a família e olhe lá, às vezes a cada 15 dias, e está tudo certo, tem sempre uma mulher ou algumas mulheres tomando conta de tudo. E a gente não, a gente tem uma carga muito grande, seja no cuidado, seja na administração da casa, não é? E isso gera uma situação de desigualdade. Eu estava comentando agora antes de entrar que na pré-campanha de 2017, 2018, eu andava com minha filha, que hoje tem 6 anos, ela tinha 2 anos, então ela ia comigo, era aquela carga aquele carro cheio até a tampa, com carrinho, com mala, com brinquedo, com tudo, mas ela ia comigo para os lugares. Hoje ela está num processo de alfabetização, né? Não pode estar me acompanhando sempre, mas sempre que possível eu levo. A pequenininha ainda não estou levando para os lugares, né? Porque ela é muito pequena, tem 3 meses, até pela questão da pandemia, de outras doenças, mas dói muito deixar as crias em casa, quando eu preciso sair, quando eu preciso viajar, mas eu tenho certeza de que elas vão entender mais adiante. Inclusive, João, isso é algo que me atinge bastante quando tem gente, principalmente o PSB, que tem me acusado de um projeto pessoal, quando na verdade o projeto pessoal é deles. E tem gente que diz, como eles falam, é um projeto, Marília é um projeto pessoal. Primeiro que não é um projeto de uma boa parcela dos pernambucanos e segundo que eu abro mão da minha vida pessoal desde minha juventude para me dedicar a trabalhar por Pernambuco, trabalhar pelo Recife e agora como deputada federal para trabalhar pelo Brasil. Ninguém tem dúvida do meu ritmo de trabalho, de como a gente se dedica. Então é uma ofensa, eu acho que não somente a mim, mas a todas as mulheres que se dedicam a uma causa, se dedicam a um trabalho, que precisam deixar sua casa, seu marido, sua família para se dedicar a algo que acreditam. Então é isso, eu me dedico muito e eu espero que minhas filhas tenham essa inspiração no futuro. Ô Marília, é perda de tempo querer tirar o carinho que Lula tem por você, né? Perda de tempo, né? Eu acho que né? Principalmente porque eu sempre tive com ele, inclusive em 2002, 20 anos atrás, foi na eleição de presidente. Meu avô, Miguel Arraes, era presidente nacional do PSB e tinha um candidato, na época era Garotinho. E eu dizia que não votava em Garotinho de jeito nenhum, votava em Lula. Foi meu primeiro voto para presidente e nunca deixei de votar em Lula, nunca deixei de apoiá-lo, nunca deixei de estar me posicionando contra as questões que criminalizavam o PT, que agora estão se mostrando que foram um jogo político, na verdade, não foi jurídico. Então, eu sempre estive do mesmo lado. Eu acho que isso é perda de tempo, sim, viu, João? É desespero, porque, na verdade, o que o PSB faz é se juntar ao PT quando é oportuno. Principalmente quando são campanhas municipais, como foi a passada 2020, como foi a 2016. Eu falo 2020 porque eu era candidata. A campanha foi baseada no antipetismo. Espalharam lambe-lambe pela cidade inteira,
com Lula com a cara de um rato, falando mal do PT, de Lula e tudo mais. Eu nunca fiz isso. Então, querem agora tentar afastar uma imagem minha do presidente Lula que não se afasta, porque existe uma identidade natural desde minha juventude e que eu sempre o apoiei, diferentemente do PSB, que apoiou o impeachment, que, quando é oportuno, se posiciona anti-PT, que votou em Aécio Neves no segundo turno de 2014 e várias outras atitudes que, de uns anos para cá, têm decepcionado muito, provavelmente decepcionariam muito aqueles que lá atrás criaram o partido. Marília, você tem certeza que em 2016, se o PT não tivesse puxado o capete, você teria sido eleita governadora? Que disparada em todas as 2018. pesquisas. Não, João, não tenho certeza de nada, né? Principalmente quando a gente não sabe o que aconteceu. Mas uma coisa eu digo, acho que tudo acontece no tempo de Deus, sabe? Eu sempre tenho muita tranquilidade em relação às questões que a vida nos impõe. E tenho essa tranquilidade porque eu sei que eu dou o meu máximo, eu me dedico muito, então tudo acontece no tempo certo. Em 2018 a gente fez de tudo, se preparou, andou o Estado, conversou com as pessoas, criou essa expectativa nos pernambucanos e nas pernambucanas e, infelizmente, a gente não conseguiu consolidar uma candidatura ao governo. E eu sei que, se dependesse de mim, teria acontecido. Então, se não foi, é porque não era no tempo de Deus. 2020 a gente se dedicou ao máximo também. O povo não escolheu o projeto que a gente representava. Também fico muito tranquila, claro, foi uma campanha suja, cheia de baixaria, cheia de fake news, de abuso do poder econômico, mas a gente fez o bom combate e não foi dessa vez. Agora, eu tenho convicção de que chegou a hora que a gente tenha a preparação pessoal, política, administrativa para estar à frente do Estado de Pernambuco. 2022 é o tempo de Deus. Eu creio que sim. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Marília Reis, pré-candidata ao governo de Pernambuco. Ô Marília, é público a sua grande relação de amizade com Raquel Lira. Como é que fica? João, na verdade eu tenho vários amigos, não é? Na política eu construo amigos. Eu não considero que a gente, por ser adversário, seja inimigo. Eu sou amiga de Raquel, sou amiga de Miguel. O próprio Anderson me apoiou no segundo turno, né, da eleição de prefeita. Então, eu tenho uma boa relação com diversos candidatos e componentes de vários partidos. Lá na Câmara Federal também eu transito entre partidos de todos os espectros políticos. Então, eu acho que na política a gente está para unir e não para desagregar, para separar, para espalhar. E claro que eu tenho essa amizade com Raquel e que vem desde Fernando Lira. Inclusive, depois que meu avô morreu, Fernando Lira me adotou politicamente, me orientava. Minha primeira candidatura eu devo muito a ele de ter conseguido ser candidata pelo apoio que ele me deu. Então, tenho essa amizade com ela e eu acho que a gente tem que manter o diálogo, sabe, João? Eu respeito a postulação dela, a gestão que ela fez e acredito que a gente tem até a convenção ou até o segundo turno para manter um diálogo, porque tanto eu, quanto ela, quanto os demais querem o bem para Pernambuco, o bem de Pernambuco, né? Anderson está numa situação em que defende o palanque de Bolsonaro, então é uma situação mais peculiar, né, que o deixa, não tem como a gente se unir inicialmente, não tem como a gente se unir a um projeto que defende Bolsonaro. Mas eu acredito que os demais a gente tem que fazer um diálogo inteligente, estratégico, para defender Pernambuco, para livrar Pernambuco de um projeto que não está dando certo e ampliar ao máximo o palanque do presidente Lula. Ô Maria, você vai tirar o sapato bonitinho e vai meter um tênis e vai andar pelo estado todo, né? Já estou andando, né? De tênis, de sandália, do que for, a gente anda Pernambuco. Eu gosto muito de andar em Pernambuco, sabe, João? Eu sou apaixonada pelo estado da gente.
é um estado que tem potencialidades, que é muito diverso, que você sai daqui da metropolitana, se andar 70 quilômetros, chega no Agreste e é uma situação totalmente diferente, são pessoas diferentes, com potencialidades, com riquezas culturais. Então, a gente tem muito para fazer por Pernambuco, tem muito para trabalhar. Aqui em Pernambuco, hoje em dia, inclusive a marca do nosso governo, que eu quero que tenha, assim como foi a marca de Arraias à eletrificação, eu quero que a gente invista e resolva o problema de abastecimento de água. Pernambuco hoje sofre com a falta de água do litoral até o sertão. É algo gravíssimo que afeta no desenvolvimento, afeta na atração de investimentos, na geração de empregos. Para você ter uma ideia, está aí, Pirapama, ao lado do Cabo, e o Cabo de Santo Agostinho não é abastecido por Pirapama. Aqui no Recife falta água, a gente vive em um processo de racionamento severo. O polo de confecções ali no entorno de Caruaru, Toritama, Santa Cruz, já teve cerca de 20% das lavanderias fechadas porque o acesso à água é muito caro e é muito difícil. São municípios que vivem em sistema de rodízio de cerca de 28 dias sem água para 2 dias com. Então, é algo que tem que ser resolvido e que, além de levar a qualidade de vida, de melhorar as condições de saúde das pessoas, também vai levar a maiores investimentos, a atração de investimentos, porque a gente vai oferecer infraestrutura para que esses negócios se instalem em Pernambuco. Ô Marília, quem vai ser seu vice-governador e seu senador? Ou senadora e vice-governadora? Vamos esperar, né, João? Ainda faltam 4 meses para as convenções. Acho que tem muito diálogo a ser feito, muita coisa a acontecer. Você está tendo apoio de outros partidos? A gente está em diálogo, né? Se você for observar, praticamente todos os candidatos de oposição ou estão sozinhos ou estão com outro partido pequeno apoiando, né? Como é o caso de Miguel Coelho, que tem um partido um pouco menor o apoiando. Mas a gente está fazendo esse diálogo. Eu sou a favor que a gente busque unir uma oposição que é contra Bolsonaro e que é contra o PSB e que a gente mantenha esse diálogo pelo bem de Pernambuco e tente se entender até as convenções. E também com outros partidos que hoje compõem a Frente Popular e que não estão satisfeitos com a condução do governo. Acho que tem muito para acontecer ainda. Ô Marília, nunca se matou tanta mulher como agora. O feminicídio é terrível em Pernambuco. A segurança pública está ruim? Veja, hoje, dados que a gente tem atuais mostram que Pernambuco, em números absolutos, é o 3º estado com o maior número de homicídios do Brasil. Fica atrás do Rio de Janeiro e da Bahia. De homem e de mulher, de tudo. De homem e de mulher. E de criança, estão matando muito menino, né? É terrível. E em números absolutos, quando a gente observa, Pernambuco é um estado muito menor do que o Rio de Janeiro, muito menor do que a Bahia. Então, é um índice altíssimo e que tem que ser tratado não somente com a punição. Claro que é importante a integração das polícias, investimento em tecnologia, em melhores condições de trabalho dos policiais, tanto os civis quanto os militares, mas também investimento no social. Isso é essencial para a gente combater a violência e precisamos ter um resgate de um plano que efetivamente combata a violência contra a mulher, a violência de uma maneira geral. Mas em relação à mulher, a gente tem que ter políticas públicas específicas para que as mulheres tenham sua independência, tenham sua autonomia, tenham o respeito que merecem da sociedade. Inclusive, um dos eixos do nosso programa de governo, que a gente ainda está elaborando o esqueleto, vai fazer um processo participativo de discussão, um dos eixos precisa ser mulher e criança. As pessoas mais pobres do mundo são mulheres, as famílias mais pobres do mundo são aquelas compostas exclusivamente por mulheres. Então, tem que ter um foco em políticas sociais para as mulheres, em geração de emprego, de renda, de qualificação, de cuidado com as crianças, apesar de a educação infantil ser de responsabilidade dos municípios e a atenção básica à saúde como pré-natal também, mas tem que ter um apoio do governo do estado, um incentivo para que esses municípios realizem essas políticas públicas a contento. Você atraiu para a sua campanha um dos maiores conhecedores de educação no Brasil. Como é que está a educação brasileira e como vai ficar na sua administração? Bem, aqui em Pernambuco a gente tem visto várias questões, tem conversado com professores, com educadores. E o que é que acontece? Aqui em Pernambuco termina que há índices que são mascarados. Por quê? Porque para reprovar
um aluno, hoje, é de uma burocracia extrema. Se houver uma reprovação, o professor precisa responder ao diretor e o diretor já responde ao diretor regional. Ou seja, termina que aprovam os alunos sem que os alunos tenham aprendido o suficiente. Então, tem que haver um sistema de medição desse conhecimento com maior eficácia, a universalização de verdade das escolas em tempo integral e que elas não sejam simplesmente depósito de criança, que tenha, eu digo de adolescentes muito menos, que tenha no contraturno atividades mais abrangentes, tenha espaço físico adequado e que as crianças e adolescentes possam estar ali aprendendo, mas também que as escolas sejam espaços de convivência da comunidade, não somente durante o horário de aula, mas durante a noite e durante os finais de semana também. Quem é que vai coordenar a área da educação da sua campanha? A gente ainda está montando a equipe, né, João? Como vocês sabem, a gente conseguiu um partido para disputar e definiu a pré-candidatura há pouco tempo, mas nós estamos montando a equipe e logo mais a gente vai anunciar qual vai ser a composição, quem é que vai coordenar cada área e como vai ser a elaboração desse programa de governo. Ô Marília, todos os dias os telejornais mostram gente nos hospitais, em macas, no chão. Também está ruim a educação? A saúde. A saúde. Pois é, a gente escuta, não é, pelo que a gente afere em pesquisas, inclusive, os maiores problemas variam, não é, de acordo com a cidade, varia a ordem deles, mas são saúde, água, desemprego, não é, são os maiores problemas que existem em Pernambuco. E a saúde está numa situação muito triste, porque, na verdade, entregaram para as OS e o que a gente está vendo é que não há um investimento e uma fiscalização necessária para que esse serviço seja executado com eficácia. Não é? Por isso que as pessoas estão vivendo dessa maneira, principalmente nas emergências, nos serviços que competem ao Estado. Você está andando muito por aí, como é que estão as estradas de Pernambuco? Olha, hoje em dia a gente tem, inclusive, das piores estradas do Brasil, 3 são em Pernambuco, 3 são rodovias de Pernambuco. Não é? A gente, quando vai de Pernambuco para Paraíba, sente a diferença. E a questão das estradas é algo que interfere diretamente no desenvolvimento. A gente precisa ter, primeiro, um planejamento, um diagnóstico de como estão as estradas de Pernambuco, qual é o impacto no entrave ao desenvolvimento que causa cada estrada dessa que está degradada, fazer um plano de prioridades e investir de verdade. O que a gente tem visto é que o governo tem feito ultimamente anúncios de ordem de serviço que eles fazem de 2 em 2 anos. Pelo menos de 4 em 4 anos fazem, sim. Tem estradas dessa que estão anunciando que vão fazer, que já deram 8 ordens de serviço, que já fizeram 8 eventos. Então, é algo que tem que ser tratado com seriedade. Inclusive, eu acho que nossa opinião é que nós precisamos, sim, recuperar as estradas, mas também tem um programa de recuperação dos aeroportos regionais para que haja voos subsidiados, como houve durante um período em Minas Gerais, por exemplo, o atual governo desmontou o projeto, mas era importante para o desenvolvimento do Estado que a gente tenha voos como há hoje o de Serra Talhada, que a gente tenha voos para outras cidades polo para incentivar o desenvolvimento. Por exemplo, no Araripe, 95% do gesso do Brasil sai dali do Araripe. Tem que ter um aeroporto, tanto para voos de carga quanto para voos de passageiros, para que a gente atraia mais negócios para lá, leve investimentos e que a logística saia mais barata. A gente vê que o frete, a questão do desperdício do diesel por conta da situação das estradas de Pernambuco encarece mais o frete e dificulta que esse gesso seja trazido até para o próprio estado, para o próprio litoral. Então, tem várias regiões que têm situações específicas, vocações regionais específicas, que precisam dessa logística, dessa infraestrutura, tanto de estradas quanto de aeroportos. Ô Marília, o fato de você ser mulher, jovem e bonita, ajuda ou prejudica a sua campanha? Mulher eu sou, jovem e bonita por sua conta, viu, João? Não, todo mundo tá vendo, eu não tô aqui para mentir, não. Estou ficando velha, viu, João? Você me entrevistou lá atrás. Não, mas continua uma gatinha. Sim, essas características influem no eleitor ou não? Veja, isso aí eu acho que está na cabeça de cada um. Para certas pessoas que são mais conservadoras, talvez atrapalhe, mas eu acho que o que interessa é a nossa postura, o nosso compromisso, como a gente se porta, como
como a gente se posiciona diante das situações difíceis. Eu acho que as pessoas têm que avaliar essa questão. Claro que a representatividade de uma mulher disputando espaços importantes é essencial. Outro dia eu estava conversando com a mãe de uma coleguinha da minha filha, e a menininha me viu no outdoor e disse: mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual a tia Marília. A gente, quando era pequena, não via isso. Quando Cristina Tavares morreu, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. A gente não tinha mulheres ocupando esses espaços de poder, de decisão, espaços de liderança. Então, acho que essa representatividade é importante. A nossa visão enquanto mulher, a nossa visão de mundo, a nossa visão da vida das pessoas também interfere diretamente nas políticas públicas. Por exemplo, o projeto de distribuição de absorventes, quando eu dei entrada nele, nunca se havia falado publicamente no Congresso sobre isso, sobre esse problema que tantas mulheres do Brasil passam. Cerca de 25% das alunas de escolas públicas de baixa renda já faltaram aula porque não tinham acesso ao absorvente. Então, os homens não pensavam nisso, porque não viviam esse problema. E várias outras questões que as mulheres vivem, que a gente, se não passou por questões parecidas, mas se coloca no lugar de maneira mais fácil. Então, impacta diretamente nas políticas públicas, e quando as mulheres estão bem cuidadas, as crianças estão bem cuidadas, as famílias vivem melhor e a sociedade fica mais justa. Só para terminar, rapidinho, sua irmã Maria vai ocupar seu lugar na Câmara dos Deputados? Já que a gente estava falando de mulher, né, João, Maria faz um tempo que tem interesse em participar da vida pública, tem nos acompanhado, e seja ela ou qualquer outra mulher, eu não podia deixar de incentivar. Então, inclusive, incentivo mulheres, mesmo aquelas que têm uma ideologia diferente da minha, mas que querem participar da vida pública. Eu digo, coloquem a cara, vão disputar, vão enfrentar, porque se a gente for pedindo licença, for devagarzinho demais, for com medo, a gente não chega a lugar nenhum. Então, ela tem interesse em disputar a eleição e, se ela realmente quiser, for adiante, vai ter meu apoio, como qualquer outra mulher teria. Nós queremos agradecer a Marília Reis, como vocês viram, realmente ela não está preparada, já está preparadíssima para ser governadora de Pernambuco, a primeira mulher governadora. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.